Gestão de ativos físicos, estrutura e atividades. O gerenciamento de ativos físicos é o gerenciamento de ativos fixos como máquinas, veículos, equipamentos, instalações, edifícios e infraestrutura. Este episódio apresentará uma visão geral de estrutura e atividades para o gerenciamento desses ativos. Faz referência particular à série ISO 55000 de padrões de gerenciamento de ativos. Conteúdo desse episódio: a ligação entre gestão de ativos e estratégia de negócios, a função do Chief de gestão de ativos, como a função de gerenciamento de ativos deve ser estruturada, o papel dos grupos de gestão de ativos, os conhecimentos básicos exigidos pelos gestores de ativos, as principais atividades de gestão de ativos e a necessidade de suporte financeiro, jurídico e de engenharia para a gestão de ativos. Estratégia de negócios e gestão de ativos. O objetivo da gestão de ativos é fornecer recursos e experiência para apoiar a identificação, a aquisição, suporte em serviço e descarte dos ativos físicos exigidos pela organização. A estratégia de ativos deve responder e interagir com a estratégia de negócios. Estratégia de negócios e gestão de ativos. Desenvolvimento do negócio de ativos inclui conhecer e gerenciar tendências na demanda por produto ou serviço, oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimentos tecnológicos, estratégias de aquisição e ou opções de fornecedores, idade e vida útil restante dos ativos existentes, limitações regulatórias, oportunidades ou mudanças, condição dos ativos fornecendo um nível de serviço adequado, confiabilidade e disponibilidade para as operações, fatores de risco para questões de disponibilidade, capacidade, saúde, segurança e meio ambiente, mudanças nas práticas operacionais, decisões de substituição ou aluguel de equipamentos e terceirização de serviços ou funções. Gestão de ativos na organização. Uma função central de gerenciamento de ativos é necessária na estrutura organizacional da empresa para fornecer entradas para o planejamento de ativos, para assumir um papel nas principais aquisições e desenvolvimentos e para se envolver no fornecimento de sistemas e instalações necessárias para apoiar os ativos ao longo da sua vida. A gestão de ativos deve ser distinta das demais operações da organização, apesar da estreita colaboração e alinhamento estratégico e organizacional com as mesmas. Função do gestor de ativos. Um passo essencial para uma gestão de ativos bem-sucedida é reconhecer a gestão de ativos como uma atividade que requer representação em nível sênior. O título exato do cargo pode variar. O importante é que a representação no nível de Chief permite que a gestão de ativos desempenhe um papel fundamental nas decisões e atividades relacionadas aos ativos. Isso inclui as seguintes responsabilidades do gerente de ativos: transmitir as implicações dos ativos nos objetivos e planos de negócio da organização para a alta administração, reportando-se ao CEO, desenvolvimento de planos físicos e propostas financeiras para despesas de capital, ou CAPEX, e as despesas operacionais, ou PEX, relacionadas aos ativos, e assumir a responsabilidade pelas muitas atividades que os ativos exigem em uma organização com muitos ativos. Função do gestor de ativos. O Chief Asset Manager fornece uma linha única e clara de autoridade e propriedade para questões de gerenciamento de ativos que abrange grupos de gestão de ativos especializados em lidar com famílias específicas de ativos, equipe administrativa e financeira relacionada a ativos, manutenção e serviços técnicos relacionados e engenharia. Gestão de ativos na organização. A figura ao lado ilustra como o gerenciamento de ativos em nível de divisão combina-se com o gerenciamento de ativos no nível de diretor executivo. A existência de um gerente de ativos central não significa que todas as atividades de gerenciamento de ativos estão concentradas somente no nível superior. As divisões operacionais podem ter gerentes de ativos cuidando de seus próprios ativos.
No entanto, as questões políticas, estratégicas, sistemas e procedimentos de toda a empresa precisam ser coordenados a partir do nível superior, assumindo-se que a existência de um grupo de gestão de ativos. As atividades e responsabilidades de gerenciamento de ativos afetam uma ampla gama de funções dentro de uma organização e não se limitam a um departamento específico. Em grandes organizações, a gestão de ativos eficaz se beneficiará da existência de pessoal de gestão de ativos com experiência reconhecida em áreas específicas, por exemplo, áreas de finança, jurídico, compras, contratos, etc. O objetivo de um grupo de gestão de ativos é fornecer recursos e experiência para apoiar a identificação, aquisição, suporte em serviço e descarte de um grupo específico de ativos físicos exigidos pela organização. Um grupo de gerenciamento de ativos consiste em gerentes de ativos com formação técnica adequada, com suporte dos departamentos contábeis, financeiro, jurídico e de contratação. Os grupos de gerenciamento de ativos têm funções-chave nas decisões de aquisição e desenvolvimento, nos projetos de aquisição e desenvolvimento e na criação e gerenciamento de sistemas em toda a organização para suporte nos ativos novos e nos já existentes. Grupo de gestão de ativos tem que possuir experts técnicos de negócios e de contratos, deve gerenciar e planejar aquisições e projetos de desenvolvimento, suporte logístico e das compras, práticas no sistema dos ativos de toda a organização, gerenciamento dos ativos em serviço, confiabilidade, reparação, reposição e análise de risco. Um grupo de gerenciamento de ativos pode envolver centenas de funcionários de uma grande organização. Em uma organização menor, os mesmos tipos de tarefas devem ser realizados e os mesmos tipos de decisões devem ser tomadas, mesmo que essas tarefas sejam realizadas por um único gerente de obra, um engenheiro de obra ou um gerente de manutenção, acumulando com uma série de outros compromissos em sua função. Equipes de projeto integrado. Uma equipe de projeto integrado é uma equipe formada para gerenciar um grande projeto. A equipe pode ser liderada pelo grupo de gerenciamento de ativos mais próximo ou pelo grupo de desenvolvimento de negócios. A equipe contará com pessoal de gerenciamento de ativos, acrescido de especialistas financeiros, de contrato e de engenharia, conforme necessário. Esses especialistas podem estar envolvidos com uma determinada equipe de projeto em tempo integral ou parcial, dependendo da quantidade de trabalho necessária. Uma equipe pode incluir representantes de grupos de partes interessadas, os stakeholders. As equipes de projetos podem trazer membros da equipe de outros grupos de gerenciamento de ativos onde várias tecnologias estão envolvidas. Conhecimento de ativos. A gestão de ativos depende do conhecimento sobre os ativos da organização. Isso envolve o conhecimento do equipamento atual em termos de tecnologia, implantação, condição e função comercial. Também envolve o conhecimento de possíveis desenvolvimentos futuros. Os gerentes de ativos precisam ter um conhecimento prático de trabalho dos principais ativos em um nível gerencial para serem capazes de tomar decisões de negócios sólidas. Eles precisam estar cientes da gama de itens subsidiários que são necessários para dar suporte a um determinado equipamento principal. Também existe um requisito de gerenciamento de configuração, ou seja, o acompanhamento sistemático das alterações nas configurações do equipamento, como atualizações técnicas e compatibilidades regulatórias. Conhecimento de ativos. Conhecimento da gestão de ativo em 13 questões de direcionamento. Primeiro, quais ativos nós temos? Segundo, onde eles estão alocados? Qual a importância comercial de nossos principais ativos? Qual é a posição de lucros e perdas de nossos principais ativos? Qual é a nossa utilização de ativos, incluindo pico de carga e fatores sazonais? Existem desequilíbrios graves, ou seja, grandes faltas, excedentes ou alocações incorretas de equipamento ou pessoal? Qual é a condição de cada ativo principal?
Os problemas de confiabilidade ou disponibilidade são significativos? Quanto mais os ativos específicos podem durar? Existem riscos significativos? Os custos de manutenção são um fator significativo? Quais desenvolvimentos relacionados a ativos e oportunidades de mercado existem? O que o mercado tem a oferecer em termos de ativos que podem adquirir de forma útil, que podemos adquirir de forma útil? Atividades de gerenciamento de ativos. As principais etapas do ciclo de atividades são as seguintes: identificação de oportunidades ou necessidades de negócio, análise de lacunas de capacidade de ativos e análise de requisitos, análise de pré-viabilidade física e financeira, seleção de opções, planejamento de viabilidade físico e financeiro para a opção selecionada, aquisição, desenvolvimento e implementação, operação, manutenção e suporte logístico, monitorar e revisar e disposição no final de vida útil do ativo. Política de gestão de ativos. Uma declaração de política é uma declaração dos objetivos gerais ou princípios adotados por uma organização. Uma declaração de política fornece orientação de alto nível com o objetivo de orientar o processo de tomada de decisões de negócios. A ISO 55001 exige que uma organização estabeleça uma política de gerenciamento de ativos. A política é necessária para fornecer uma base para o estabelecimento de objetivos de gerenciamento de ativos e um compromisso com a melhoria contínua. Outros princípios da política relacionam-se à governança e prática de negócios, em conformidade com a legislação, normas e diretrizes relevantes, incluindo saúde, segurança e proteção ambiental. Responsabilidades de alto nível também podem ser estabelecidas sob o título da política. Por exemplo, qual o papel do conselho da empresa na aprovação e monitoramento dos planos de aquisição de ativos de capital e na revisão do desempenho dos mesmos. Planos de gestão de ativos. Uma das principais atividades do grupo de gerenciamento de ativos é o desenvolvimento de planos de gerenciamento de ativos. A norma ISO 55000 define um plano de gestão de ativos como informações documentadas que especificam as atividades, recursos e prazos necessários para um ativo individual ou um agrupamento de ativos para atingir os objetivos de gerenciamento de ativos da organização. Um plano de gestão de ativos é um plano que envolve a especificação de atividades, recursos, prazos, responsabilidades que são necessários para que o ativo ou grupo de ativos atinja os objetivos especificados. Os planos baseiam-se nas atividades de manutenção, reparo, revisão e substituição e no suporte logístico necessário para sustentar os ativos e permitir que entregue o nível de serviço esperado em um período de tempo especificado. Plano Estratégico de Gestão de Ativos, o SAMP. Um Plano Estratégico de Gerenciamento de Ativos, o SAMP, é um documento que descreve como o gerenciamento de ativos é organizado e operado dentro da organização. A ISO 55001 afirma que as organizações devem desenvolver um SAMP. O SAMP também é referido em várias cláusulas das normas. O SAMP será discutido em detalhes em um capítulo posterior. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa na implementação de uma gestão de ativos físicos estruturada. Obrigado